Olá, boa tarde. Bem-vindos à nossa quinta técnica, que hoje virou quarta técnica. Quarta-feira, fazendo hoje na quarta-feira. Nossa quinta técnica número 132, hoje é dia 23 de janeiro de 2013, e nós vamos analisar o Bovespa, o S&P, e depois eu vou responder as perguntas de vocês. Não temos muita audiência hoje, porque não sei se ficou muito claro na quinta-feira passada, quando o Felipe esteve aqui com vocês, que nós iríamos trazer, nós iríamos estar trazendo o programa para quarta-feira em função do feriado de sexta-feira, aniversário de São Paulo, feriado na Bolsa de Valores. Eu queria pedir desculpas pela última quinta-feira. Eu estava num local fora de São Paulo, iria fazer a quinta técnica de lá, mas a internet era muito boa, mas infelizmente na hora da quinta técnica estava uma chuva torrencial e eu acho que a conexão ficou bastante prejudicada, devia ser via rádio e não havia meio de eu conseguir entrar no ar. Mas felizmente o Felipe estava aqui de sobreaviso e pôde fazer análise e nós podemos manter no ar a quinta técnica. Muito bem, então vamos começar com o índice Bovespa, onde eu continuo entendendo que nós estamos vendo a formação de uma bandeira de baixa. Então eu acho que essa semana ficar de olho nessa pequena retinha de suporte. Se nós tivermos os preços rompendo esses níveis, possivelmente com um fechamento abaixo de 61.600 no índice Bovespa à vista, eu acho que nós vamos estar chamando isso aqui de bandeira de baixa. O próximo objetivo seria aí a 60.059.600, entre 50.000 e 59.500, 60, 59.500 é o próximo objetivo, que é a projeção desse mastro, dessa bandeira, e a gente está vendo aqui que é onde está o próximo suporte. Isso para o índice à vista. O índice futuro está falando mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma queda e, posteriormente, uma acumulação. Bem, diga-se de passagem que, primeiro, nós temos esse gap espetacular por conta dos Estados Unidos ter saído do sufoco, né? Hoje saiu de novo do sufoco. O Congresso americano aprovou novas medidas de relaxamento do teto da dívida, e isso é o que acabou dando um gás a mais aí para o mercado americano, que nós vamos ver em seguida. Mas eu aqui no índice futuro também vejo isso como uma bandeira de baixa. Então, um fechamento abaixo de 61.600, eu acho que confirmaria essa bandeira de baixa, e o objetivo seria 60.000 pontos. Aqui no índice futuro está um pouco mais claro que a gente vai estar encontrando suporte aí pelos 60.000 pontos, até porque por ser um número redondo, mas não custa a gente fazer a projeção comme il faut, como dizem os franceses. 61.100, 61.200, 61.100, 61.000, né? Perdão, 60.100, 60.200. O objetivo é 60.000 pontos, se nós tivermos um fechamento abaixo de 61.600 no índice futuro, que é o que eu estou esperando que aconteça na próxima semana, para a gente ver o mercado saindo um pouco dessa letargia que ele anda nas últimas 2, 3 semanas. Quanto ao gráfico intraday do índice futuro, a gente percebe aqui a bandeira que nós estamos vendo lá no gráfico diário. E estamos vendo o índice chegar próximo de um nível de resistência, que é esse 62.200. Nós temos 2 topos aqui nesse nível, então isso deve oferecer alguma resistência. Está sentindo aparentemente essa resistência, ou sentiu essa resistência no final do pregão de hoje. Então, é isso.
o índice futuro ainda está correndo, está 62.155 com 62.160 agora, e chegando nessa resistência, como eu falei. Depois, no final, a gente dá uma espiada para ver como é que foi o fechamento do índice. Quanto ao S&P, nós temos mais um dia de fechamento ou uma oscilação razoável, os preços caminhando para teste da próxima resistência aqui a 1520, que é esse nível aqui, não é o topo principal ainda, mas é próximo do topo principal. O topo principal está aqui a 1580, próximo de 1580, e eu entendo que nós estamos indo inicialmente, eu estou na verdade projetando essa perna para cima, né? Eu acho que é a projeção mais tranquila de ser atingido pelo mercado, e que é o que vai nos dar aí 1510, mais especificamente 1510 para o S&P. Isso implica em uma alta implicaria, né, numa alta de mais 0,7, quem sabe 0,7 a 1%. Acho que tem grande chance de chegar lá. Agora vejam o que está acontecendo, né? Quando a gente vê o gráfico do Brasil, que é o verde, contra os Estados Unidos, a gente vê Estados Unidos subindo e Brasil caindo. Movimentação que não está sendo acompanhada pelos Estados Unidos. Então a gente pode estar vendo uma situação de fechamento desse gap, com os Estados Unidos subindo e Brasil andando de lado ou até caindo, né? Como parece estar mostrando a bandeira de baixa que eu apontei para vocês. Dow Jones à vista, indexado no CPI, nos mostra os preços tendo vencido essa resistência importante que está destacada aqui, que é o topo. A gente tem topos aqui, 2 topos em 98, vejam, temos esse topo em 2004, outro topo em 2005, outro topo em 2006, mais um topo especificamente aqui e milimetricamente em 2011, e os preços aparentemente escapuliram dessa zona de gravidade aí, né? E estão hoje com uma boa oscilação, próximos da máxima do dia. Então, eu entendo que eles também estão indo para o seu próximo objetivo, que seria a projeção dessa perna para cima. Já estão quase chegando lá, mas vamos ver exatamente onde dá. A partir daqui, nós estaríamos falando em 14 mil pontos para o Dow Jones. 14 mil pontos para o Dow Jones ainda não é topo principal. O topo principal do Dow Jones foi 16 mil pontos. 14 mil pontos, a gente tem aqui alguma resistência. Vejam, esse fundo do topo anterior ao subprime. Nós temos 2 fundos aqui, depois temos um topo em 2008. Vou dar um zoom aqui para que a gente possa visualizar isso melhor. Tá, esses níveis aqui. Então, fundo aqui em 2007 e esse outro topo em 2008. É para lá que eu acho que os preços vão, em torno de o próximo de 14 mil pontos. Então nós estamos com essa situação um pouco desencontrada, em que estamos aí com viés de baixa para o Brasil, neutro para baixa no Brasil. Eu, na verdade, esqueci de falar, mas bandeira de baixa, logicamente, implica em os preços caírem, né? Disse no Bovespa que acho que os preços vão romper suporte e vão nos mostrar que aquilo é uma bandeira de baixa. Então, viés de baixa para o Bovespa e viés de alta para o S&P. Os mercados se descolando aí, Brasil e Estados Unidos, pelo menos segundo a análise técnica e a nossa visão aí dos mercados, né? Estou vendo aqui que o índice futuro está indo para a máxima do dia. E encosta nessa resistência a 62.200. 62.200 e fechou o mercado, né? Muito bem. Então vamos para as perguntas. Tá bom. Lelo, pois não, Lelo? Os IN 5.
aqui o ZIN 5, nós soltamos uma recomendação de venda para ela. Quando essa bandeira, aliás, essa bandeira é bem parecida com essa do Bovespa, né? Abriu em gap em janeiro, nós tivemos aqui um bull trap. Na verdade, o mercado foi um bull trap no intraday, né? Porque os preços romperam no intraday e fecharam com uma formação de estrela cadente. Essa formação é bastante poderosa, é uma formação de reversão da alta. Ela tem um candle que tem um pavio ou uma sombra superior grande, corpo real pequeno, na extremidade de baixo do candle, né? Mas enfim, nós soltamos a nossa recomendação de venda quando essa bandeira foi rompida. E quando foi isso? Foi nesse dia aqui, ó. A gente pode traçar assim a bandeira, e nesse dia a gente percebia claramente que essa bandeira estava sendo rompida. O rompimento da bandeira projeta o mastro para baixo. Mas o que nós fizemos nesse caso foi projetar a formação, a pequena formação de topo duplo. Como nós tivemos mais um topo aqui também, eu achei que era bastante tranquilo a gente projetar essa formação aqui. Então nós mensuramos do topo até o pescoço aqui conservadoramente, e aí para baixo, e veio daqui nesse suporte. Então é para aí que nós projetamos. Ele pergunta se é a 10, né? Nós estamos projetando para esse fundo aqui. Não, nossa projeção é um pouco mais abaixo. Nossa projeção está... por que eu não estou pegando esse cara aqui? Está aqui a 9,60. É isso aí, 9,50 especificamente. Isso é o gráfico intraday de Uzi Minas. E eu estou abrindo para responder a pergunta se ainda temos tempo de vender. Veja, nós tivemos um primeiro movimento de baixa, e se nós formos pegar esse... Quer dizer, se nós formos transformar isso aqui... no mastro da bandeira e projetarmos para baixo, a gente vai ver que esse objetivo já foi atingido. Isso aqui dá no meio dessa acumulação aqui que aconteceu no começo de novembro do ano passado. Então, eu acho que agora não é hora de vender, mas a gente pode esperar talvez alguma acumulação um pouco mais elaborada por esse nível aqui, e daí pensar em trabalhar nessa acumulação. De repente a gente pode ver a formação de um triângulo, ou talvez um triângulo simétrico, ou um triângulo descendente, e daí a gente procura trabalhar nessa formação. Se tivermos, por exemplo, a formação de um triângulo descendente, a gente procura vender quando os preços nos derem uma indicação de venda na retinha de resistência do retângulo, né, do triângulo descendente, ou eventualmente no rompimento desse triângulo. Agora, de qualquer maneira, eu acho que a indicação está muito boa. A gente está bastante confiante que essa indicação vai estar indicando aí, vai estar mandando os preços para uma tendência de médio prazo de baixa, pelo menos, né? Vamos voltar ao gráfico diário. E nós temos um potencial muito grande de queda, que se nós ainda estamos vendo uma tendência de baixa. Será que nós ainda estamos vendo uma tendência de baixa? Eu não sei. Eu acho que se isso aqui foi a onda A, eu digo se isso aqui foi a onda A do processo de ABC, porque isso pode ter sido a onda 1 da onda A. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, e eventualmente nós podemos ter mais uma onda para baixo, né? Já caiu bastante, mas é que subiu bastante também, né? Quer ver, quando a gente vê os Uzi Minas, eu vou me estender um pouquinho mais aqui em Uzi Minas, porque eu acho que é uma das ações que teve... Quando a gente vê
Só um minutinho aqui, para eu acertar meu quadro. Agora a gente está vendo os Minas desde 1999, né? E aí a gente vê que a alta foi muito grande. Se a gente ousa traçar Fibonacci para essa alta a partir de 2002, a gente vê que a faixa Fibonacci se estende mais para baixo, se estende até R$3. E se o mercado batesse 50% de correção, ele teria que cair até 5. Então tem chão para os Minas cair, sim. E outro aspecto também que a gente tem que considerar é isso aqui, ó. Nós tivemos isso aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de tendência, né? Foi rompida essa reta. Então isso pode muito bem estar mostrando a formação aí, o início de uma tendência mais duradoura. Mas eu acho que a gente deve esperar algum tipo de acumulação, por exemplo, uma bandeira de baixa, que talvez possa acontecer também. E daí, operar no rompimento dessa acumulação, com stop logo acima da acumulação. Acho que temos espaço para cair mais, mas, como eu disse, existe um objetivo já cumprido, temos aí uma faixa de suporte dada por essa bandeira e por esses outros. Tem uma faixa extensa, na verdade, de suporte aqui. Você vê, a gente está no meio dessa acumulação aqui que aconteceu em 2011, vejam. Temos esse fundo aqui em 2011, então acho que podemos ter, cumpriu-se um objetivo, estamos num nível de suporte, podemos e devemos ter alguma acumulação. Então, de neutro para baixa no curto prazo e baixa no médio e longo prazo. Júnior. O OGX teve uma alta bastante significativa hoje. Nós havíamos soltado uma recomendação de venda ontem para o OGX, porque entendemos que esse fundo tinha sido penetrado, tinha sido rompido. Nós entendíamos que esse era um nível razoavelmente importante de suporte, mas hoje os preços nos deram esse engolfo de alta. E os preços fecharam aí próximos da máxima do dia. Se nós tivermos a confirmação desse engolfo ontem com um fechamento consideravelmente acima de 5, então eu acho que os preços estão caminhando para testar o topo principal. Mas eu ainda estou desconfiado dessa alta de OGX, porque, principalmente porque, veja o que aconteceu no petróleo hoje, no petróleo futuro. Crude Oil March, Chicago. Vejam só o que aconteceu no petróleo hoje, gráfico diário. Nós tivemos um engolfo de baixa. Num contexto importante, próximo dessa resistência de 100. A última vez que os preços tocaram 100, eles caíram 14,5%. 14,5% nos preços do petróleo é uma barbaridade, não é? Então, quando a resistência é bastante bem definida, às vezes os preços se aproximam dela e já começam a sentir essa resistência. Foi o que aconteceu aparentemente hoje, porque nós tivemos esse engolfo, né? Não foi o fechamento na mínima do dia, mas foi suficiente para engolfar totalmente essa alta de ontem. E continua ainda, porque os preços ainda estão comendo soltos aí. Nós tivemos essa queda agora mais para o fim da tarde. Vejam que queda expressiva, né? E os preços estão aí no que
me parece uma bandeira de baixa aqui no petróleo. Então, OGX subiu, mas o petróleo caiu e Petrobras caiu. Quer dizer, Petrobras, nem que sim, nem que não. Petrobras, nós estamos bastante baixistas em Petrobras, vou aproveitar, já vou fazer a análise de Petrobras, porque eu estou vendo essa acumulação aqui, ó, como sendo uma acumulação que vai dar continuidade a essa baixa. Eu acho que isso aqui é reação, e eu acho que vamos poder chamar isso aqui no futuro de um grande triângulo descendente que formou-se em Petrobras e que vai acabar culminando com o rompimento do suporte a 17,50, 18, com os preços caindo para o fundo do subprime aí a 14,50 / R$14. Inicialmente, né, para teste, porque na verdade isso aqui projeta um objetivo ainda menor. Objetivo disso objetivo dessa grande acumulação é esse fundo aqui de 2005, aí por volta de 11,50, R$12, né? Mas aqui 14 nós temos esse fundo importantíssimo, um suporte muito importante, porque a última vez que ele bateu lá, ele subiu 151%, 155% aproximadamente, né? Então, por isso, esse é um nível importante, R$14, aí próximo de R$14. Isso aconteceu em Petrobras no dia, para quem ficou curioso, com certeza alguém ficou curioso, né? Dia 21 de novembro de 2008, o preço de fechamento foi 14,33, a mínima foi 14,21. E o mercado fez uma espetacular reversão, deixando um bear trap, que é uma armadilha para vendidos, né? Os preços abriram em gap, fecharam próximos da mínima do dia, e no dia seguinte gap para ser, ou seja, rompendo esse suporte importante que havia acontecido em outubro. E no dia seguinte os preços abrem em gap para cima, quer dizer, deixaram esse gap aqui como uma ilha de reversão. Mas não tem almoço de graça, né? Nada é fácil, né? Quem comprou por aqui no fechamento teve que ver o mercado subir 2 dias e depois começar a cair, caiu 1, 2, 3, 4, ensaiou recuperar, mas depois caiu 5, 6, 7 dias, mais quem colocou o stop aqui bonitinho não foi estopado, e daí teve a sua recompensa com essa alta aqui, né? Então, no médio e longo prazo, nós estamos bastante baixistas em Petrobras. No curto prazo, eu também estou baixista, porque a gente teve esse rompimento aqui, o rompimento dessa pequena retinha. Essa retinha não é de todo sem importância, não. Vejam, se a gente puser isso no intraday, ó, você vê que, olha, 1, 2, 3, 4, 5, vários pontos aqui, né? E aí a gente tem o rompimento, a confirmação do rompimento dessa reta, e agora os preços estão nessa acumulação aqui, que eu acho que vai dar continuidade a baixa. Isso aqui vai acabar provando ser algum tipo, uma bandeirinha de baixa, alguma coisa que vai. Então nós estamos baixistas em Petrobras, e por isso mesmo, essa alta de OGX não me surpreende tanto. Até porque, nesse gráfico aqui do intraday, a gente vê claramente que existe uma resistência a R$5, e que o fechamento de hoje a 4,97, apesar de ter feito esse engolfo aqui no diário, né? Apesar de ter feito esse engolfo no diário, trouxe os preços apenas até a sua resistência, tá? Então, eu acho que é esperar amanhã, se nós tivermos um fechamento aí acima de 5 e confirma essa reversão, mas se nós tivermos um candle negativo, aí a gente fica bastante pessimista em OGX também. Júnior? CEMIG 4, vamos lá.
Então, nós tivemos essa baixa espetacular em CEMIG, né, a partir do final de 2012. E agora, o que será que nós estamos visualizando aí? Quando a gente fica com dúvida assim, eu gosto de usar um tempo gráfico acima para tirar os ruídos. Parece mais com uma flâmula ou bandeira de baixa, não é? Vamos um tempo gráfico acima. Eu estava mostrando o semanal, agora estou mostrando o mensal. Olhando o gráfico mensal, isso tem toda a característica de uma bandeira de baixa. Esse candle aqui ainda não fechou, não é? Esse é o candle desse mês. Ele está aqui, né? Tem toda a característica de uma bandeira de baixa. Então, nós estamos baixistas no médio e longo prazo em CEMIG. No curto prazo, vamos voltar para o diário e deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu ontem. Nós tivemos um bull trap, porque essa resistência consideravelmente importante, aqui a 23, e ela estava sendo notada, pela última vez ela foi notada dois topos aí, a 23 e 35, né? Aí o mercado fez um fechamento a 23 e 68, para em seguida tomar um engolfo, que foi ontem. Hoje aparentemente nós confirmamos isso. Minha gente, isso aqui eu considero como uma indicação muito importante de baixa, porque nós tivemos o rompimento, que foi anteontem, e ontem o desrompimento com um engolfo. Quando um nível importante de resistência é rompido, como foi anteontem em CEMIG, na segunda-feira, né, a gente deve esperar que os preços toquem ordens de stop dos vendidos, que estão vendidos aqui por esses níveis aqui, e que certamente iriam colocar seus stops logo acima da resistência. Então, rompeu essa resistência, é de se esperar que toquem esses stops, e além do que, quando rompe a resistência, os comprados não têm mais a pressão de venda que fica na resistência. Porque quando a resistência é rompida, pressupõe-se que essas ordens de venda que estavam na resistência foram todas aniquiladas, foram todas absorvidas por ordens de compra que fizeram negócios, e o mercado teve gás para ir mais para cima. Então, devia ter tocado ordem de stop e devia ter subido que nem um Sputnik. Quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa errada. Não sei o que está errado. Talvez isso tenha sido uma forçada de barra por parte de algum grande player do mercado, que apostou todas as suas cartas no rompimento dessa resistência, viu, de repente, quando viu que não ia, ele resolveu cair fora. Ele era quem estava segurando, ele possivelmente podia ter sido o responsável por aquela alta, e numa dessas o mercado percebe que não tem mais comprador, não tem mais aquela pressão de compra, e a venda entra naturalmente, porque todas as outras pessoas que estavam na dúvida começam a vender. Bem, enfim, bull trap, armadilha para comprados, é a que eu considero a mais importante indicação técnica. Isso eu já falei aqui dezenas de vezes, repito, e cada vez com a boca mais cheia eu falo isso. Não tem nenhuma situação em que eu veja um bull trap que eu não queira tomar posição. Nós acabamos fazendo outras posições no fundo com stop ontem e não fizemos essa, mas hoje também estávamos na dúvida e sem risco, mas essa é uma das posições que a gente está cogitando para amanhã. Baixa no curto, médio e longo prazo para a CEMIG. Nesse quadro aqui. E no intraday a gente podia, só um minutinho, Júnior. No intraday a gente podia pensar em vender no rompimento dessa pequena bandeira de baixa com stop, de repente até não precisa, o melhor seria, se a gente está pensando em fazer a posição no diário,
a gente vende, veja, a gente está pondo stop aqui em cima e vai projetar isso para essa perna para baixo. Quer dizer, é uma projeção muito grande, mas a gente pode ser um pouco mais conservador e projetar isso para R$16 ou até para R$17, né? A gente vai ter um trade muito legal. Pois não, Júlio? Kruger. Vamos ver. O que eu fiz aqui que eu mudei para TOTOS? Ombro, cabeça e ombros invertido ou normal? Acho que sim. Só que ele teria que ser confirmado ainda, né? Eu acho que Kruger está vendo isso aqui. Possível, sim. Então qualificaria isso como o ombro esquerdo, aqui esse topo duplo como a cabeça, e isso aqui, ou o que vier resultar disso aqui, como o ombro direito, né? Essa aqui é a reta de pescoço. Aí sim, fora isso, o diário, né? Então, nós estamos falando no diário. E aqui de novo também em dólar, a gente, com o CEMIG em dólar, a gente também constata o bull trap. Resistência, rompe a resistência, não vai. Vamos ter pelo menos uma queda mais acentuada, os preços chegam a pelo menos aqui, essa pequena retinha aqui, possivelmente venham a 21, e isso acaba qualificando ainda mais esse processo todo como sendo algo que deverá dar continuidade ao movimento que o precedeu. Ou seja, isso aqui eu acho que é uma acumulação de continuação. Não dá para saber qual vai ser o resultado disso, mas eu acho que a gente pode ter talvez aí mais alguma oscilação, mas esse processo todo aqui vai acabar dando continuidade a essa baixa. Júnior? Se a gente tiver os preços caindo até essa reta suporte aqui de CEMIG, nossa, é muita baixa, né? A gente pode ver os preços a 12 aí. Pois não. O que mesmo? Maio de 2010. Bem, eu já tive a oportunidade de falar para vocês que eu entendo que esse processo todo aqui vai ser algo parecido com com esse processo aqui. Esse processo aqui, não, algum outro ativo que teve uma grande formação de cabeça e ombros e que depois rompeu. Mas deixa quieto, vamos falar de Gerdau especificamente. Eu acho que esse processo todo é uma formação de topo e acho que nós vamos vir aqui e vamos romper o 10 e vamos cair mais. Por quê? Ora, porque essa reta que vem de 99 até 2008, 9 anos de reta, mas uma tendência que vem ainda mais para trás aqui, 97, quer dizer, uma tendência, um processo de alta de mais de 10 anos, foi rompido. E se isso foi rompido, quer dizer, se a gente passa o Fibonacci aqui, primeiro número Fibonacci é 5. Se a gente for um pouco mais agressivo e puser esse número aqui nesse outro fundo, puser o início da tendência de alta nesse outro fundo, o primeiro número Fibonacci já cai para 4,50. Então, por isso que eu acho que isso aqui é um processo de topo. Não é um processo de continuação desse movimento, é um processo de topo. E nós já estamos vendo aí topos consecutivamente mais baixos,
fundos no mesmo nível. Quem sabe nós não vamos chamar isso aí de um monstro, de uma formação de triângulo descendente. E, além disso, essa última tendência de alta de longo prazo, isso aqui, segundo Charles Dow, é longo prazo. Porque, vejam, tem 2 anos de tendência. Tá? 2, 3 pontos. Essa reta de suporte foi rompida e os preços passaram a se acumular numa acumulação que, a mim, parece que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. A acumulação, agora sim, uma acumulação de continuação. Que eu estou fazendo aqui? Uma formação de continuação. Nesse contexto, os preços tiveram essa queda acelerada aqui, logo depois do começo do ano, e se acumulam hoje numa formação que tem características de bandeira ou flâmula. De maneira que eu estou entendendo que nós ainda vamos ter, nós estamos então baixistas para o curto, médio e longo prazo aqui em Gerdau. E essa bandeira de baixa seria igual àquela de maio de 2010, é isso? Vamos ver aqui 2010. Maio, tivemos essa bandeira aqui. É uma flâmula, né? Uma flâmula no teste de um nível de suporte. Os preços testam um nível de suporte com uma flâmula de baixa, as chances que eles rompam esse nível de suporte. E aí, o objetivo aqui, depois atingido para baixo, né? Foi essa. É isso aí. Isso mesmo, bandeira de baixa aqui. E acho que... E isso aqui é uma grande bandeira também, né? Quando a gente vai agora eu fui pro gráfico semanal. A gente vê com mais clareza uma bandeira, o mercado se embandeirando aqui embaixo dessa reta, como eu costumo dizer. E aqui o gráfico mensal. Gráfico mensal. No gráfico mensal, isso aqui fica com mais cara de topo, né? Está aqui o Fibonacci traçado aí. E a gente tem uma noção clara do tamanho da expansão dos preços, né? Gerdau subiu de 96 até 2008 39.469%. Em dólar, vamos ver quanto é que foi isso. Em dólar, de 2001 até 2008 subiu 10.000%. 10.000%. Depois no subprime ele caiu 81%, mas agora também depois do subprime já subiu 113%. Então, mesmo quando a gente põe em dólar, né, se a gente vier aqui a partir de 2001, na verdade nós teríamos que vir aqui a partir de 96, que é quando começa esse ciclo de alta. Primeiro número Fibonacci está em R$6, né? Mas vamos ser mais otimistas. Eu estou vendo agora Gerdau em dólar. Vamos ser mais otimistas. Vamos imaginar que o processo começou aqui em 2002. Tendo começado em 2002, então a gente vê que a expansão foi de 2002 para cima até 2008. A expansão em dólar foi de 6.000%. E os preços no subprime caíram até o primeiro número Fibonacci.
eu acho que nós temos grandes chances de ver os preços no segundo número Fibonacci. Temos uma bela reta de resistência aqui, em dólar também. E vamos ver aqui, em dólar o que a gente tem. Em dólar a gente ainda está acima dessa reta de suporte, mas de novo uma bandeira de baixa, ou uma flâmula de baixa, que deve resultar no rompimento desse processo com os preços indo a níveis mais baixos. Baixistas no curto, médio e longo prazo para Gerdau. Júnior? PDG Realty, mensal, ó, já que nós estamos no gráfico mensal, não custa dar uma espiada, né? Baixa e nheque, isso aqui é uma bandeira de baixa no mensal. No semanal é um retângulo e no diário é um retângulo também, que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu, como está aqui marcado no nosso gráfico, né? A amplitude do retângulo para baixo. Mas e essa reta aqui que foi rompida? Olha, essa reta não diz muita coisa, porque eu até tracei o Fibonacci aqui, vou destacar um pouco esse Fibonacci, uma espessura maior. Por que essa reta não interessa mais? Porque essa foi a amplitude da baixa e os preços já corrigiram o primeiro número Fibonacci. Então, a rigor, você pode simplesmente cancelar essa reta. E tira o Fibonacci daí também, porque ele já pagou a prenda Fibonacci desse processo de baixa aí, né? Desse processo de baixa aqui. Então, agora o que eu acho que é a indicação técnica importante é que nós estamos dentro de uma acumulação. 1, 2, 3 fundos. Será que nós estamos vendo a formação de um fundo triplo? Acho que não. Nós tivemos um bull trap aqui, que jogou os preços para cima de novo, mas essa pequena tendênciazinha de curto prazo já foi revertida e os preços começam a cair. E agora, aparentemente, estão testando esse nível de 3,20 aqui, que é um suporte importante. Acho que chances maiores é que a gente veja os preços caminhando para teste do seu suporte importante aí a 2,80. Rompimento de 2,80 projeta inicialmente, veja, projetaria R$2, que é a projeção do retângulo, mas também... Mas nós temos também essa outra projeção, que é essa última perna aqui. Projetada para baixo a partir daqui. E aí a gente tem um outro objetivo que nos traz para o fundo do subprime a 1,70, 1,80. 1,80, 1,70. Então essas duas projeções aí. É para onde a gente acha que esses preços estão indo. Dá para vender agora? Eu acho que sim. Se nós tivermos aqui no intraday um rompimento desse suporte a 3 desse suporte aqui a 3,18, dá para a gente vender com stop acima de 3,45 aqui. Então, é rompimento dos 3,10, na verdade, né? Estou vendo aqui no intraday, se a gente tiver rompimento dos 3,10 aqui amanhã, a gente pode vender com stop acima de 3,45. E aí o objetivo está aqui embaixo. Vamos fazer um planejamento aqui do método com stop, vamos ver se funciona. Já tem um planejamento, vamos fazer outro. O objetivo seria aqui. Isso seria para vender hoje no fechamento, né? O stop estaria a 3,45, eu posso pôr um centavo a mais aqui, 3,46. E o objetivo conservador a 2, nós teríamos 4,4, fator lucro prejuízo de 4,4. É isso aí. Júnior? É B o quê? BB? Ah, tá. Bom, é uma pergunta real, porque eu tenho cotas.
do Fundo Imobiliário do Banco do Brasil, nós estamos falando, né? Olha, vejam o que aconteceu com o BBPO4. Nós tivemos essa perninha de alta aqui, depois da correção do IPO. O IPO ele foi para 118, aí caiu para 116. Eu estou mostrando o gráfico intraday aqui, tá? Aí nós tivemos essa perna de alta, depois tivemos uma perna um pouco maior ainda, e agora nós estamos testando o topo numa acumulação que eu acho que tem cara de bandeira de alta aqui no intraday. Então eu acho que isso estoura para cima. A questão os fundos imobiliários, temos uma chance aí de uma bolha imobiliária no Brasil? O que pode responder isso para nós, ou pode nos dar uma ideia, é o índice imobiliário. Quando a gente olha o índice imobiliário, sabia que tinha alguma coisa errada, estou vendo o intraday. Porque no diário a gente tem essa linda formação aqui, com esse nível espetacular de suporte a 700 pontos. Destacado aqui com esse fundo de 2010, 2 fundos de 2011 e mais um fundo de 2011, milimetricamente no mesmo nível. E a gente também tem topo em 2009, 2 topos em 2011, mais um topo em 2011, mais outro topo em 2012, mais 2 topos, então em 2012, nessa faixa aí de 980. E o que aconteceu? Os preços chegaram próximos, não foram, caíram e agora estão acumulando lateralmente. Mas nada de indicação de baixa, a não ser que talvez isso aqui tenha cara de uma deriva, né? Agora vamos ver o índice, esse é o índice imobiliário. A gente pode também ver o índice dos fundos imobiliários. Índice dos fundos imobiliários, que está aqui, ó. Está no intraday, vamos para o diário. E aqui a gente vê essa alta espetacular. A gente pode projetar essa perna aqui. E pode, acho que sim, muito bem, imaginar que nós podemos ter outra perna dessa. E eu acho que é isso que eu estou imaginando que possa acontecer. Olha, eu vou mostrar para vocês, eu já fiz essa experiência outras vezes, mas essa amplitude aqui é uma amplitude legal, ó. Estão vendo? Ó? Aqui começa uma outra perna, teve uma amplitude muito parecida. Então nós já tivemos uma perna dessa, outra perna, e acho que temos grande chance de ter mais uma perna. Além do que, nós aqui podemos traçar essa reta, os preços estão acima dessa reta, então mar de brigadeiro aí para os imóveis ainda, né? De maneira que eu acho que o rompimento dessa bandeira de alta no BBPO11, no fundo do Banco do Brasil, eu acho que pode sim, muito bem, pensar em ser aproveitada. Estou vendo aqui o gráfico intraday para aumento de posição, né? Principalmente para quem está aí em busca de uma renda mensal, com um risco baixo. Tem que ficar monitorando as cotas do fundo, porque, como se sabe, as cotas de fundo de imobiliário não são resgatáveis, né? A gente tem que vendê-las no pregão. Então, o fundo funciona como se fosse uma ação. A gente pode, como muita gente foi atrás de aproveitar essa oportunidade de você ter um investimento que te dá um rendimento mensal, e um rendimento muito bom, em torno de 9% ao ano, de 9% ao ano, né, mais especificamente, que é muito bom comparado com 7,16 da poupança, porque o
o 7,25 que o CDB te dá se você ficar por 2 anos com um investimento no CDB, na verdade você tem que tirar 15%, né? Então 7,25 enter por cento menos, que dá 6,16, não é 7,16, lógico. Desculpe o meu erro aritmético aí. 6,16, então nós estamos falando de 6,16 contra 9, é quase 150% disso, né? Vamos falar especificamente, 9 delta percentual, 46% a mais que você tem se você tiver no fundo imobiliário. Mas o CDB você não perde dinheiro. Aqui, eventualmente, se você comprar a ação a 122 e de repente esse negócio começa... de repente esse negócio começa a cair, você tiver que vender a 120, você terá perdido 1,7% do seu capital. Né? E considere-se que ela já teve a 116. Então, se você comprar 120, 40, esse negócio começa a cair, você de repente, digamos, vai vender lá 116, você perdeu 5%. Se você perdeu 5% e ficou com isso durante um ano, pronto, o investimento já não foi bom, porque você tem que tirar os 5 dos 9, você vai ficar com 4, era melhor ter aplicado no CDB com 6,16. Então existe esse risco. Mas eu vou ficar anos e anos e anos. Nada garante que se você ficar anos e anos e anos, o mercado, o valor da cota vá voltar para o preço que você pagou, se ele começar a cair. Nada garante isso, né? Então a gente tem que ficar de olho. Nós aqui na Constop ajudamos os nossos clientes que compraram o fundo a ficar de olho. A gente fica de olho para eles, né? E sempre, todos os nossos clientes que compraram o fundo, que nós recomendamos a compra do fundo do Banco do Brasil, eles têm stop nas suas posições. Você quer saber onde você deve pensar em colocar stop? Olha, que tal pensar em colocar stop da sua posição abaixo desse fundo a 120 aqui? Acho que se os preços começarem a cair e vierem abaixo desse... Perdão. Se os preços começarem a cair e vierem abaixo desse fundo aqui, em que eles estiveram no dia 16 de janeiro, eu acho que a coisa ficou ruim. Então, nosso stop, na verdade, tem uma folga, está abaixo de 120. Isso é 120,40. 120 tem esses topos aqui também. Quer dizer, esse topo do dia 28 de dezembro e do dia 2 de janeiro e do dia 3 também. Então, stop abaixo de 120. E daí, depois, se for o caso, compra-se de novo, porque eu acho que hoje o investidor tem tudo. Isso é uma coisa muito importante. Qualquer investidor tem tudo para ter muita agilidade no mercado financeiro. As corretoras fornecem softwares com home broker, que você aperta 2, 3 botões e sai de uma posição, liquida a posição, compra outra, tudo na ponta do dedo. Quer dizer, não tem desculpa hoje. Sim, tem gente que não gosta de fazer isso, acha que vai se arriscar mais. Mas, minha gente, o maior jogador, o que faz a maior aposta, é aquele que vai atrás do longo prazo e que acha que no longo prazo não tem erro. Hoje em dia eu já mostrei muitas vezes esse gráfico aqui, mas nunca é demais a gente lembrar do que aconteceu nesse gráfico aqui, nesse país chamado Japão, gráfico do Nikkei, em que nós tivemos uma expansão econômica de 20 anos, início dos anos 70 até 1990, 20 anos exatamente, e os preços caíram por 19 anos. Isso se esse fundo de 2009, né, começaram a cair em 90, o último fundo principal é 2009. Se esse fundo for o fundo principal e os preços começarem a subir e daqui a anos romperem esse topo, aí essa queda terá sido de 19 anos. Mas se os preços vierem a cair, antes de romper essa reta aqui, vierem a cair mais, como eu acho que vai acontecer,
e vierem abaixo de 7 mil, então o mercado americano terá caído, por enquanto, por mais de 23 anos. Quem disse que no longo prazo não tem erro? Tem erro, sim. Não imaginem que só porque vocês têm cotas do Banco do Brasil, vocês estão tranquilos, que vão receber 9%. Na verdade, como a operação proposta é de que se pague, existe um compromisso do Banco do Brasil de pagar 9% do valor lá de lançamento, que é R$100, né? Como existe o compromisso de pagar 9%, quer dizer, à medida que o preço caia abaixo de R$100, o 9% aumenta. À medida que o preço vai acima de R$9, o 9% diminui, né? Hoje, nós já não estamos tendo um preço, quer dizer, uma remuneração de 9%. Quem pagar aí a esse investimento 122,40, 9 porcentagem do total, nós estamos falando em 7,35, que ainda é muito melhor do que o CDB, que é 6,19, como nós vimos, porque esse rendimento não paga imposto de renda, tá? Mas enfim, é isso. Eu acho que dá sim para se aumentar a posição. É lógico que eu preferiria comprar 120 do que a 122, né? Preferiria comprar aqui, mas a julgar por essa acumulaçãozinha aqui, eu acho que nós estamos aí prontos. Eu acabei de falar isso hoje aqui, né? Os preços estão fazendo uma bandeira de alta no teste da resistência aí a 122,80, 123. A resistência que é 123, mas foi encontrada aqui atualmente, nos últimos dias, foi encontrada a 122,80. Então, uma bandeira próxima desse nível de resistência, bandeira de alta, sugere que esse nível de resistência vai ser rompido. Então, acho que sim, é válido sim, mas sempre pensando em ter um limite, né? Pensando em tratar isso como um investimento de risco, que é o que ele é. Júnior? Ok. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. E semana que vem tem mais. Aí, semana que vem, na quinta-feira. Um bom fim de semana, um bom feriado e até a próxima.